Sejam bem-vindos a mais uma videoaula Matemática Simples. Na aula de hoje iremos abordar o tema de proposições e operações. Ora então, comecemos com alguns conceitos clássicos e alguns princípios relacionados com as proposições. Ora, começamos por a definição de termo ou designação, que é uma expressão que designa uma determinada entidade. Pode ser um objeto, uma maçã, uma caneta, uma lâmpada, pode ser uma pessoa específica, pode ser um valor. Tudo isto são termos ou designações. Normalmente eles estão incluídos nas proposições. E uma proposição é uma frase afirmativa que pode ser classificada com um dos possíveis valores lógicos. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Ora, existem dois princípios associados às proposições. O princípio da não contradição, em que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira ou falsa, e o princípio do terceiro excluído, em que uma proposição ou é verdadeira ou então é a sua contradição que é verdadeira. Ou seja, é como dizer que uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não há um terceiro valor lógico associado a uma proposição. Ora, quando se falam em duas proposições, dizem-se que elas são equivalentes se tiverem o mesmo valor lógico. E representa-se aqui por este símbolozinho, que é o símbolo de equivalente. Já vamos depois ver mais pormenorizadamente a tabela de verdade associada à equivalência. Aliás, é já a seguir. Mas antes disso, precisamos definir o conceito de tautologia e o conceito de contradição. Portanto, nós vamos trabalhar muito com operações com proposições. Portanto, vamos ter várias proposições diferentes e vamos fazer operações com elas. Pode ser disjunções, conjunções, negações, equivalências, implicações. E este conjunto de proposições que estão todas ligadas entre si formam uma nova proposição que poderá ser uma tautologia se ela for verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições elementares que a compõem. E será uma contradição se for falsa, independentemente dos valores lógicos das tais proposições elementares. Nós vamos também abordar isto no exemplo prático que será resolvido hoje. Vamos começar então agora apresentando todas as operações sobre proposições que fazem parte deste programa de lógica, começando com a equivalência. Ora, representa-se, como eu disse há pouco, por este símbolozinho aqui, e uma equivalência é verdadeira se e somente se o P e o Q tiverem o mesmo valor lógico. Ou seja, quando o P e o Q forem verdadeiros ou quando o P e o Q forem falsos, a equivalência será verdadeira. Quer dizer que eles são equivalentes, que é como quem diz terem o mesmo valor lógico. Portanto, duas expressões só são equivalentes se tiverem o mesmo valor lógico. Notem que as outras duas situações geram uma proposição falsa. Portanto, a equivalência será falsa. A negação, que se representa por um til antes do símbolo da proposição, transforma verdadeiros em falsos e falsos em verdadeiros. Portanto, nada de especial. Se aplicarmos a negação duas vezes, acabamos por ficar com uma expressão equivalente à expressão inicial. Passemos então à conjunção, que normalmente se lê como um i. Portanto, isto será lido P, I, Q. E esta só é verdadeira se ambas forem simultaneamente verdadeiras. Ou seja, por exemplo, quando se afirma que uma pessoa diz eu vou ao cinema e vou ao teatro, esta expressão apenas é verdadeira se as duas coisas ocorrerem. Portanto, se a pessoa for ao cinema e for ao teatro. Por isso é que a tabela de verdade, que esta tabelinha que está aqui associada à conjunção, apenas é verdadeira se as duas proposições elementares forem verdadeiras. Já agora, isto vai aparecer muito, este tipo de organização, quando temos duas proposições elementares. Normalmente começamos com dois Vs e dois Fs e depois alternamos aqui o P e o Q. Se por acaso existisse aqui outra expressão, por exemplo, uma R, então o que é que se pode fazer? Continuávamos aqui com VF, VF, esta continuava aos parzinhos e esta já passava a T4. Creio que é a melhor maneira de perceber como é que se organiza uma tabela de verdade e se reparar então aqui todas as expressões possíveis. Portanto, a última anda a alternar VF, VF, VF. A penúltima terá 2 Vs, 2 Fs, 2 Vs, 2 Fs, sempre potências de 2. A terceira já terá 4 Vs, 4 Fs, 4 Vs, 4 Fs, se fosse necessário. E a última, a quarta, por exemplo, se houvesse uma quarta aqui a contar do fim, seria 8 Vs, 8 Fs, 8 Vs, 8 Fs e por aí fora. Normalmente não se trabalha com mais do que 3 preposições elementares, mas de qualquer das formas fica aqui a melhor maneira de organizar isto. Ora,
O princípio da não contradição poderia ser representado por esta tautologia. O que é que esta tautologia me diz? Diz-me que P e não P, com um não atrás disto tudo, é sempre verdade. Porquê? Podemos tentar perceber porquê. Se eu pegar no P, o P pode ser verdadeiro ou falso. O não P será falso e verdadeiro. Então, se eu fizer esta operação aqui dentro, o P e não P, ficamos sempre com falso. Porque recordem que uma conjunção só é verdadeira se os dois forem verdadeiros ao mesmo tempo. Isso não acontece. Então, quando eu nego esta expressão aqui, eu não vou ter espaço, mas estou a negar esta expressão, fico com uma tautologia, ou seja, uma expressão que é verdadeira, qualquer que seja o valor lógico da tal expressão elementar que a compõe, que neste caso é só o P. Ora, passemos à disjunção, que normalmente se representa por ou, e uma expressão deste género é sempre verdadeira. Portanto, quando eu digo vou ao cinema ou vou ao teatro, esta expressão apenas será falsa se eu não fizer nenhuma das duas coisas. Portanto, se eu não for nem ao cinema nem ao teatro. Portanto, acaba por ser uma expressão que é praticamente sempre verdadeira, com exceção da situação em que não se verifica nenhuma condição nem outra. Daqui também podemos obter o princípio do terceiro excluído, que é esta tautologia que está aqui, que diz P ou não P. Portanto, ou a expressão P é verdadeira, ou então é não P é que é verdadeiro. E podem tentar construir a tabela de verdade para esta expressão aqui, tal como eu fiz há pouco, e vão ver que vai ser uma tautologia. Ora, em alternativa para esta disjunção, existe a disjunção exclusiva. Portanto, P ou Q, isto lê-se ou. Quando temos aqui um pontinho por cima do símbolo da disjunção, chama-se uma disjunção exclusiva. Portanto, lê-se ou P ou Q. Ou seja, quando eu digo ou P ou Q, não estou a permitir que ambas sejam verdadeiras. Portanto, ao contrário da disjunção normal, em que é verdadeira quando ambas são verdadeiras, a disjunção exclusiva já não é bem assim. Portanto, é daquelas situações em que apenas uma delas poderá ser verdadeira para a disjunção exclusiva também ser verdadeira. Portanto, em português, eu interpreto as coisas um bocado desta maneira. A disjunção normal digo que é vou ao cinema ou vou ao teatro, permitindo nesta forma que eu possa fazer as duas coisas, isto claro se os horários fossem compatíveis. Na disjunção exclusiva o que eu digo é ou vou ao cinema ou vou ao teatro. Ou faço uma coisa ou faço outra. Portanto, não é permitido que as duas ocorram ao mesmo tempo e, claro, também não é permitido que nenhuma delas... Ou seja, quando eu digo aqui não é permitido, quer dizer que é falsa quando se fazem as duas coisas. Estão a ver? E também será falsa se nenhuma delas ocorrer. Portanto, no fundo, a disjunção exclusiva obriga que apenas uma e uma só das proposições elementares seja verdadeira. Estamos praticamente a terminar com estas operações. Falta-nos abordar a implicação, que se lê se acontece um, então acontece o outro. Portanto, por exemplo, o exemplo que gosto de utilizar é se a televisão está ligada, então há eletricidade. Quando é que esta expressão não faz sentido nenhum? Ou seja, quando é que esta expressão é falsa? Se a televisão estiver ligada e não houver eletricidade. Portanto, a única situação em que uma implicação é falsa é quando a primeira proposição elementar é verdadeira, mas a segunda é falsa. Reparem que todas as outras fazem sentido. Se esta for verdadeira e esta for verdadeira, se a televisão está ligada, então a eletricidade é aceitável, claro que sim. Se a televisão não estiver ligada, tanto pode haver eletricidade como não. Portanto, se a primeira for falsa, a segunda tanto pode ser verdadeira como falsa, que a expressão faz sentido. Portanto, tentem fazer, pelo menos a mim ajuda-me, tentem fazer a ponte, a passagem para português e utilizando expressões que façam sentido, como é o caso desta da televisão estar ligada à eletricidade, para conseguirem de uma certa forma visualizar na vossa mente estas tabelas de verdade, para não estarem sempre a recorrer às mesmas. É normal que nos primeiros exercícios provavelmente vocês vão recorrer às tabelas de verdade que têm nos vossos cadernos, ou até no resumo se o têm por perto. Mas vão ver que aos poucos estes conceitos vão sendo interiorizados. Portanto, recordando, as equivalências, duas expressões são equivalentes se forem ambas verdadeiras ou ambas falsas. Na conjunção
ela só é verdadeira se ambas forem verdadeiras, o tal I. Na disjunção, a disjunção é praticamente sempre verdadeira, excepto quando as duas são falsas. Na disjunção exclusiva, só é verdadeira se uma e uma só das proposições elementares for verdadeira. Portanto, se acontecer um VF ou um FV. E, finalmente, a implicação, que só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda falsa. E pronto, existe depois aqui uma relação entre a equivalência e as implicações, em que P equivalente a Q é a mesma coisa que P implica Q e Q implica P. Se quiserem tentar fazer tabela verdade isto dá algum trabalho, podem tentar fazer e vão ver que elas são exatamente equivalentes. E relativamente à ordem das operações, também é necessário referir isto. Caso não haja parênteses, o que se faz primeiro é a negação, depois as conjunções e as disjunções e, finalmente, as implicações e equivalências. Notem que, se houver parênteses, os parênteses têm prioridade acima de tudo, tal como acontece nas operações normais. E vamos já passar a resolver um exercício relativo a estas operações com proposições, em que se pretende verificar numa tabela de verdade se esta expressão que está aqui, P ou não Q e não P e Q, é uma tautologia ou é uma contradição ou nem uma coisa nem outra. E a melhor maneira de organizarmos isto será, deixe-me só abrir aqui o Corel Painter, será começarmos por colocar o P e o Q numa tabela. Ok? Depois vamos vendo as operações pela ordem que elas vão ser feitas. Notem que eu vou ter que negar o P e vou ter que negar o Q. Portanto, eu vou ter que fazer não P. Está algum trabalhito, mas vou ter que fazer o não Q. E depois é que vou fazer ali algumas conjunções e disjunções que estão por ali. Portanto, assim. Depois podemos fazer esta, como estão dentro de parênteses, podemos fazer esta primeira disjunção que está aqui. Portanto, o P ou não Q. E também vou fazer o não P e o Q. Ok? E depois no final, só no finalzinho, é que eu posso fazer a conjunção destas duas. P ou não Q e não P e Q. Ok, então 2 Vs, 2 Fs e aqui VF, VF. Se eu estou a negar o P, estou a trocar os valores lógicos desta primeira coluna. Para este, troco os valores lógicos da segunda coluna. Falso, verdadeiro. E agora vamos fazer aqui disjunção do P com o não Q. Portanto, desta primeira coluna com esta. Recordem que o OU é verdadeiro quase sempre, excepto quando ambas são falsas. E na primeira linha, uma é verdadeira, a outra é falsa, portanto dá verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Esta é a única situação que dá falsa. Falsa ou falsa é falsa também. Falsa é verdadeiro, é verdadeiro. Vamos à segunda situação. É esta conjunção que está aqui, em que estamos a fazer a conjunção o Q e o não P. Ora, o I apenas é verdadeiro se ambos forem verdadeiros, portanto, nesta situaçãozinha aqui, portanto, vamos ter isto, os restantes são todos falsos. E agora a única coisa que me falta fazer é a conjunção destas duas penúltimas colunas. E como é que funciona a conjunção? Não sei se recordam, só é verdadeira se ambas forem verdadeiras. E isso nunca acontece. Está aqui VF, VF, FV, VF, portanto será sempre falsa. Então o que é que podemos dizer sobre esta expressão aqui? É uma contradição porque o seu valor lógico é sempre falso, qualquer que seja o valor lógico considerado nas suas operações elementares. Ok, é este tipo de exercícios que normalmente se fazem no início, quando se introduzem estes conceitos de proposições e operações. Na próxima videoaula, iremos abordar as diferentes propriedades das operações, da conjunção, da disjunção, da negação e da implicação. E, claro, vamos também resolver um ou mais exemplos práticos relativos a esta matéria. Até breve.